Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês sempre um programa inédito e com assuntos de relevância. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos. Hoje o nosso tema vai ser a Advocacia 4.0. E quem vai estar falando sobre este tema é a doutora Ana Carolina Quintela. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Você de casa que nos assiste já sabe, né? O nosso programa é interativo. Então venha participar do Papo Certo através do número 3029-8080, enviando a tua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que será lida e depois respondida pela nossa convidada. Agora vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero convidar vocês para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana e também poder sugerir aqui para a gente o assunto ou o tema que tu queres ver aqui. Então, doutora Ana Carolina Quintela, começando o nosso Papo Certo de hoje, explica para nós o que é a Advocacia 4.0. Bem, é importante a gente considerar que essa nomenclatura 4.0, ela sofre uma influência da quarta revolução industrial. E que a gente já pode até mesmo falar no 5.0, essa realidade em que a gente vem de uma era cibernética em que a tecnologia se atravessa, né, nas mudanças da sociedade. Quando a gente fala da advocacia 4.0, a gente está olhando para a ciência jurídica enquanto uma ciência social aplicada, que precisa considerar que se o mundo muda, o direito precisa acompanhar essa mudança. Então, a advocacia 4.0 ou 5.0 acompanha as mudanças e as complexidades da sociedade e das relações para, então, se adequar e entregar o melhor resultado jurídico para as demandas que se apresentam. Então, doutora, eu gostaria de te pedir para falar sobre a ciência social aplicada no direito. O que ela significa? Entender que o direito, ele vai estar para a sociedade e para a necessidade da sociedade, porque o jurídico é parte disso, né? Então, olhar para essa ciência social aplicada é entender que nós estamos também falando de pessoas, de relações, de contextos sociais e realidades sociais que precisam ser observadas pela legislação, pelos juízes, pelos profissionais da área jurídica com essa sensibilidade, com essas necessidades que se apresentam. Não existe somente a ciência jurídica de maneira isolada, né? Precisamos sempre fazer essa interlocução com a sociedade, com as pessoas e com as relações. Por que falar em advocacia 4.0 numa sociedade 5.0? Porque a gente está a par e passo, precisa acompanhar essas mudanças e, de fato, é uma questão de que a sociedade avança mais rápido, até mesmo do que o direito. Então, a gente ainda está vivendo essa adequação da advocacia na tecnologia, embora essa seja uma realidade, a gente não anda mais, não dá mais passos para trás.
e precisa se adequar às complexidades das relações. A tecnologia facilita, né, a prestação do serviço da advocacia, no entanto, a gente ainda precisa olhar para uma série de complexidades que a tecnologia não é capaz de responder e que, por isso, os advogados precisam estar atentos a competências que precisam desenvolver para entregar esse melhor resultado e atender aos anseios das pessoas, da sociedade. E por isso é importante a gente pensar nas competências que precisam ser desenvolvidas, porque se a gente for olhar na lista de habilidades e competências que o Fórum Mundial Econômico elenca, a negociação, por exemplo, ela figura nessa lista desde 2015. Então, a tecnologia, de fato, vem avançando e é uma realidade, não é mais para o futuro, mas a gente vai sempre precisar acompanhar as mudanças da sociedade, se adequar a isso e pensar que esse profissional precisa desenvolver aí uma série de competências que talvez a tecnologia não seja capaz de suprir. E como que a Advocacia 4.0 está inserida no contexto de transformação digital? Perfeito. A gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Então, esse contexto de transformação coloca um desafio para os profissionais de justamente se adequarem a essa realidade. Pensar que não tem mais como a gente sair desse contexto digital, esse posicionamento digital, esse posicionamento de profissional de se colocar à disposição da sociedade, pensando em alguns pilares, por meio da comunicação, comunicando a ciência jurídica e o conhecimento jurídico de maneira acessível. Hoje as pessoas têm acesso à informação de muitas formas. Então é também de muita responsabilidade desses profissionais saberem comunicar isso. Saberem, sobretudo, também serem criativos na resolução dos conflitos, né? Então pensarem com criatividade como vão atender às particularidades e às necessidades das pessoas que estão vivendo nessa sociedade de transformação. Então, a senhora traz aqui um contraditório, falando aqui um juridiquês, porque ao mesmo tempo que a gente tem um avanço tecnológico gigante, né, com todas essas ferramentas que a gente vê por aí, que facilitam, então, o profissional da área do direito a tratar ali os dados, né? Por outro lado, a senhora traz uma questão que é a questão humana, que é aquela questão pessoal, personalíssima do advogado e o desenvolvimento das suas competências. A senhora acredita que a academia, né, as universidades, enfim, elas estão conseguiesse levar a senhora como me falou anteriormente professora, né? A academia está conseguindo levar toda essa tecnologia também humana junto com a tecnologia aí da informação? É ótima a tua pergunta, porque a gente fala, né, usando esses termos que usualmente têm sido mencionados, né, de hard skills, soft skills, né, competências e habilidades técnicas e competências de habilidades emocionais e humanas, sobretudo, é o que nos traz esse desafio dessa sociedade de transformação, da informação, de inovação. Porque, como eu dizia, né, o acesso à informação hoje, ele é, de fato, muito mais democrático, tudo está mais acessível às pessoas, né? Então, se dentro de uma sala de aula, se dentro dos bancos acadêmicos, nós ficarmos apenas limitados ao conhecimento rígido, técnico, a gente não vai se diferenciar, nem mesmo no mercado, né, como profissionais, porque justamente a gente precisa considerar que existe uma tecnologia que vai ter uma sobreposição a habilidades que facilmente são substituídas. E que tem vindo antes, né? A tecnologia tem vindo antes dessa adaptação das habilidades. Exatamente. Então, e aí que sim, existe uma automação, existem ferramentas que facilitam aí uma série de produções de texto, né, de imagens, que facilitam esse dia a dia. Até mesmo a gente viveu isso e não faz tanto tempo assim com o processo eletrônico, né? Saímos dos processos físicos, fomos para o processo eletrônico, visando aí muitas vezes a celeridade, a rapidez, a efetividade.
No entanto, no trato, né, na entrega, né, nesse acesso à justiça, na efetivação de direitos, no acesso à informação dos direitos e concretização disso no caso concreto, a diferença de fato faz quando a gente desenvolve essas competências. Então, dentro de sala de aula, a gente tem essa premissa de que os profissionais que vão se formar vão ter acesso sim ao conhecimento técnico, porque ele é base, mas precisam estar atentos a questões de competências relacionais, né? Esse é o ponto. Então, é aquilo que a máquina, que a internet, que a inteligência artificial não consegue entregar. E por isso que, dentro dessa lógica de empreender, né, o advogado como quem empreende, o empreendedor de si mesmo, eu reforço sempre essa competência da negociação. É entender o que está por trás, os anseios das pessoas, das suas necessidades, dos seus interesses, né? Doutora, quais são as principais mudanças que fazem com que o direito e a advocacia elas precisem se adequar à sociedade? Porque as relações, elas vão ficando mais complexas em relação às suas necessidades. Vou dar um exemplo da minha área, né, direito de família e sucessões. As configurações familiares de hoje em dia nos apresentam outras complexidades. Nós não conseguimos resolver os problemas de hoje com o paradigma de um tempo atrás, né? Então, nem mesmo da lei que nós temos vigente, né, o Código Civil lá de 2002, já não nos responde mais juridicamente nesse núcleo rígido técnico as complexidades que a sociedade apresenta. Então, a gente tem aí uma série de tecnologias sociais e tecnologias que vão também se atravessar nas relações familiares, né? Então, a própria questão de filiação, de reprodução humana assistida, né? Toda a formação, essas múltiplas possibilidades de formação de família vão demandar da criatividade e é basicamente isso, assim, também criatividade, ser criativo, para entender e buscar soluções que se adequem à necessidade das pessoas na configuração que a gente tem hoje. O Código Civil anterior, ele era de quando? 16. 1916. Depois de 2002. Passados aí pouco mais de 20 anos, a gente já tem aí muitas adaptações, mas uma necessidade de adaptação e mais ajustes ainda, né? Com certeza. Então a gente está vivendo realmente uma revolução aí, né? Social muito rápida. Doutora, o que são soft skills e como elas auxiliam os profissionais da área do direito? Perfeito. As soft skills são essas competências que eram aquelas que tu me perguntava que seria o diferencial dos profissionais que estão nos bancos acadêmicos se formando, por exemplo, né, na área jurídica, que é a que estamos falando aqui. E por isso, mais uma vez, essas competências de comunicação, de negociação fazem toda a diferença, porque isso a gente aprende nas relações, nos comunicando, interagindo. E trazendo isso para o profissional, né, pensando nessa questão de empreender e se diferenciar no mercado, quem sobrevive e se destaca é quem se adapta a essas mudanças e entrega aquilo, como a gente dizia, que a tecnologia não é capaz de entregar. E a negociação, e se vocês me deixarem, eu vou ficar falando aqui. Fique à vontade. Mas a negociação é, sobretudo, uma estratégia. E o profissional da advocacia precisa ter isso em mente. Porque o bom profissional, aquele que se destaca, é aquele que vai oferecer para o seu cliente mais de uma opção, né? Então, hoje, por exemplo, esse assunto já está abatido, mas a gente não pode depender exclusivamente do Poder Judiciário para resolver os conflitos, né, que se apresentam na sociedade. O Poder Judiciário, hoje, precisa ser olhado como aquilo que para ser levado para o Poder Judiciário, aquilo que é residual. E quando a gente percebe que existem múltiplas possibilidades de resolução de um conflito, de uma solução jurídica possível, nós olhamos para essa competência de negociação e comunicação como uma estratégia. Então, diante de uma situação
jurídica, diante de um problema ou de um conflito, o profissional da advocacia que se diferencia é aquele que consegue enxergar as múltiplas possibilidades de resolução e de entregar instrumentos jurídicos capazes de atender, de fato, as necessidades e os interesses dos seus clientes. Então, é por isso que as soft skills são consideradas determinantes para o sucesso, doutora? Com certeza. É um fator determinante e de diferenciar os profissionais no mercado. Então, assim como a gente precisa se desapegar de alguns paradigmas, né, para conseguir acompanhar a evolução da sociedade, hoje o advogado não pode se prender a paradigmas de cultura litigante, de um posicionamento combativo, quando na verdade ele precisa entender qual é o real problema que precisa ser resolvido para o cliente dele, qual é a dor, né? Qual é a necessidade na vida, porque o problema existe, quem sofre as consequências de qualquer tomada de decisão da forma com a qual vai ser resolvida a situação na vida dessa pessoa é o cliente, né? O advogado vai vai se ater a essas questões técnicas, mas vai seguir numa direção em que possa minimizar impactos negativos ou possa otimizar os resultados na vida do cliente, porque no fim do dia, quem vai lidar com isso na vida vai ser o cliente, vai ser a pessoa que está passando ali por uma situação jurídica ou por um conflito. Muito obrigada, doutora, muito esclarecedor. Então, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e já voltamos então para falar mais sobre a Advocacia 4.0. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Também quero lembrar vocês que o programa ele é transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul, através aqui do canal 48.1 da Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN e também simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Essas plataformas que, além de assistir, vocês também já podem ir lá compartilhar. Então, doutora Ana Carolina Quintela, dando continuidade ao nosso Papo Certo de hoje. A quem interessa falar em Advocacia 4.0? Então, Evanir, falar de Advocacia 4.0 interessa aos profissionais da advocacia, os advogados e também à sociedade. Explico. Os advogados precisam estar atentos a todas essas transformações que a gente falava anteriormente, né? Então, se adequar a essa realidade para se destacar no mercado, se inserir nesse mercado, entendendo que a tecnologia faz parte da sua rotina profissional e da sua entrega também como profissional. Então, essas competências que nós falamos são essenciais para os advogados pensarem nessa transformação que nós estamos vivendo. E para a sociedade interessa porque é muito importante que as pessoas estejam atentas a buscarem esses profissionais que vão ser mais assertivos e resolutivos na entrega do serviço que elas precisam, da necessidade que elas precisam. Então, entender porque esse profissional é, de fato, quem tem condições de dizer quais são as possibilidades de se resolver uma situação. As pessoas que não têm acesso a esse conhecimento jurídico podem muitas vezes associar
por exemplo, ao Poder Judiciário, a necessariamente passar por um processo judicial. Quando, na verdade, como eu falava antes, hoje nós temos, inclusive, um sistema de justiça que a gente chama de sistema de justiça multiportas, ou seja, está à disposição da sociedade muitas portas de acesso à justiça. E o primeiro contato que as pessoas têm quando tem alguma situação jurídica a ser resolvida é por meio dos profissionais da advocacia ou da defensoria pública, mas pensando, né, enquanto representantes dos seus direitos para buscarem essa representação, para dizer a eles quais são as opções, o que é possível, o que é viável, quais são os benefícios, quais são os custos, quais são os riscos de cada uma dessas opções. Então, eu diria que para a sociedade importa que ao buscar esse profissional, percebam se ele está atento em te mostrar todas as opções que estão disponíveis para resolver a situação e te gerar aí maior satisfação, um resultado mais adequado à tua expectativa. E doutora, qual é o diferencial dessa nova advocacia, resumidamente? Então, Amanda, acredito que é justamente esse ponto. A gente ter um profissional que tem uma sofisticação e uma criatividade e essas competências capazes de oferecerem opções e resoluções que atendam de fato essas necessidades das pessoas. Voltando para a minha área de atuação, por exemplo, né? Pensar que relações familiares, via de regra, são relações continuadas. Então, o profissional da advocacia que se insere nesse contexto para resolver uma situação jurídica de uma família precisa estar atento em meios de solução de conflitos que preservem essas relações na medida da possibilidade, que protejam o patrimônio dessa família, que protejam vulneráveis, né? Então, crianças, adolescentes, idosos. Como é que eu vou colocar um processo? Eu não estou aqui fazendo uma crítica só... pura e simplesmente a um processo judicial, mas as consequências. Eu não posso colocar processos e procedimentos na frente das pessoas. Eu preciso olhar primeiro essas pessoas e pensar, bom, essa família está passando por uma ruptura conjugal, por exemplo. Bem, quais são as opções que eu tenho para resolver essa situação que gere menos danos na vida dessas pessoas? Porque, como eu dizia anteriormente, quem vai vivenciar a repercussão dessas soluções vai ser essa família, né? Então, é isso que diferencia o profissional, aquele que está atento às pessoas, às relações, né? E às necessidades que preservam essa saúde das relações mesmo, né? Então, por isso que a gente tem também, falava da negociação, né? A gente tem o processo judicial. Eu gostaria de saber exatamente isso, em que se encaixa a negociação nesta nova advocacia. Perfeito. Então, vamos lá. A negociação, ela pode ser entendida como um meio de solução de conflitos ou como uma competência e uma estratégia, como eu falava. Então, por exemplo, se a Amanda e eu tivermos um conflito, a gente pode diretamente negociar, né, e chegar a uma solução. Se nós não conseguirmos diretamente fazer isso, nós podemos nos fazer valer de um profissional da advocacia, por exemplo, que pode nos orientar, que pode nos acompanhar juntamente com outro colega da advocacia para ter isso como uma estratégia, uma forma de resolver a situação. Por isso que hoje a gente fala tanto de uma advocacia preventiva, de uma advocacia extrajudicial e também dessa competência de negociação quando a gente precisa se fazer valer do processo judicial, mas vai estar atento que mesmo num processo judicial nós precisamos estar sempre preparados para a negociação. Então, como um meio de solução de conflitos, ela pode ser utilizada e também pelo profissional como estratégia. Por quê? O objetivo é resolver a situação de maneira satisfatória para aquelas pessoas que estão vivendo um conflito. E aí nós temos outros meios também de solução de conflitos, para além do processo judicial, como a conciliação, a mediação. E isso também é uma realidade e também tem a negociação como
elemento fundamental que faz parte desse sistema de justiça hoje que se apresenta com muitas portas e muitas possibilidades. Não tem como fugir da negociação. Excelente, doutora. A senhora trouxe para nós aqui, para mim, que tenho de formação aqui como contador e mestrado em economia, um esclarecimento muito importante, porque quando a gente ouve falar, eu que sou leigo, em advocacia 4.0, logo na minha mente remete ao uso intensivo da tecnologia. ChatGPT, por exemplo, que a gente tem aí recentemente exemplos aí de, enfim, acho que um deputado utilizou para fazer uma lei que foi aprovada, inclusive, juízes, né, que viram um escândalo, enfim, que o ChatGPT fez um julgamento, usou uma jurisprudência equivocada, né, mas a gente sabe que os advogados usam da tecnologia, mas a senhora está trazendo para mim exatamente um esclarecimento muito importante, que a advocacia 4.0, além de usar dessas ferramentas tecnológicas, passa principalmente aí por essas soft skills ou qualidades ou habilidades que o profissional tem. Muito obrigado pelo esclarecimento. Continuando então, doutora, quais são os caminhos possíveis então para essa advocacia 4.0? Justamente se qualificar e pensar aquilo que a gente pode ter como aliado, né, a nossa profissão, o nosso exercício profissional, que sem dúvidas esse avanço tecnológico, entender que isso faz parte, mas se diferenciar naquilo que a tecnologia não pode nos substituir. Então, pensar que esse contexto 4.0 dentro dessas transformações nos trazem muitas oportunidades. Então, não é para pensar aqui que a tecnologia vem substituir esses profissionais ou que é uma concorrência, muito pelo contrário. Aqui está o momento, a gente está vivendo isso, de transformação, de oportunidade para ter aí, de fato, todas essas ferramentas, como eu dei alguns exemplos, né, de pensar qual é o problema jurídico, qual é o problema da vida real, qual é a situação que as pessoas estão vivendo que eu vou resolver. E aqui as palavras, talvez de ordem para esse novo momento, que a gente já está falando de 5.0, é agilidade, é resolutividade, é assertividade. Então, existem sim mecanismos e instrumentos jurídicos que nos qualificam e que a gente se atualiza para poder entregar para os nossos clientes e para a sociedade, né, que falando como um benefício social, de que as pessoas não precisam se desgastar necessariamente, né, com processos que podem ser otimizados de várias formas, né? Bom, chegamos ao final do programa, passou voando esse Papo Certo de hoje. E, doutora, muitíssimo obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, foi muito bom. Também quero agradecer a todos que nos assistiram, deixando um abração muito grande para o pessoal lá de Arambaré. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã mais um Papo Certo inédito para vocês. Entrem lá no nosso Instagram, papocerto.com.br. Até lá!